se manifestou ali na saída do Palácio, falando que ele é presidente, mas não pode tudo. E que mudar estruturas que estão enraizadas há muito tempo é complicado. Veja o que falou o presidente. A gente vai buscar solução para o caso. Não é fácil você mudar uma coisa que está há décadas incrustada no poder. Alguns querem que eu faça assim e resolva o assunto. Eu apenas, ontem era mais um na multidão. Nada sobe minha cabeça, né? Sei da responsabilidade e para onde o Brasil está marchando também. Okay? Um tom mais sóbrio do presidente hoje. E quem acaba de se dirigir ao país é o presidente da Câmara, Arthur Lira, que ontem foi cobrado por seu silêncio, mas agora ele se manifestou. A gente tem um trecho, Juliana. Vamos colocar então o que ele falou, vamos lá. Verdade, respeito à opinião do outro. Foi isso que inspirou Niemeyer e Lúcio Costa, quando imaginaram a Praça dos Três Poderes. Colocaram o executivo, o judiciário e o legislativo no meio, equidistantes, mas vizinhos e próximos suficientes, para que hoje a gente possa se apresentar como uma ponte de pacificação entre judiciário e executivo. E é este papel que queremos desempenhar agora. A Câmara dos Deputados está aberta a conversas e negociações para serenarmos, para que todos possamos nos voltar ao Brasil real, que sofre com o preço do gás, por exemplo. A Câmara dos Deputados apresenta-se hoje como motor de pacificação. Na discórdia, todos perdem, mas o Brasil, a nossa história, tem ainda mais o que perder. Nosso país foi construído com união e solidariedade, e não há receita para superar a grave crise socioeconômica sem estes elementos. Esta Casa tem prerrogativas que seguem vivas e quer seguir votando e aprovando o que é de interesse público. E entende e estende a mão aos demais poderes para que se voltem para o trabalho, encerrando desentendimentos. Por fim, vale lembrar que temos a nossa Constituição, que jamais será rasgada. O único compromisso inadiável e inquestionável que temos em nosso calendário está marcado para 3 de outubro de 2022, com as urnas eletrônicas. São as cabines eleitorais, com sigilo e segurança, que o povo expressa sua soberania. Que até lá tenhamos todos serenidade e respeito às leis, à ordem e principalmente à terra que todos amamos. Muito obrigado. Foi o que disse agora há pouquinho. Isso, está com alguns minutos. Não o presidente da Câmara, ou seja, um discurso assim, marcou calma, a distância com os atos de ontem, né? Traçou uma linha divisória, tipo dizendo, não me confundo com o que aconteceu ontem, mas também estendeu as mãos a todos os outros no caminho de uma pacificação, que aliás faz tempo que essa pacificação é tentada, é trabalhada, mas de fato até agora não aconteceu. Veja o que disse Amadeu, se me permite só um trecho anterior, que não chegou a ser exibido, mas a questão, o presidente disse que não se pode mais questionar pontos superados que já foram decididos pela Casa, se tratando da urna eletrônica, do voto impresso, e ele disse que é o momento de dar um basta nessa questão que se propaga nas redes sociais, que é relacionada às fake news e aos ataques pessoais também aos membros dos poderes. Sem se dirigir a ninguém, mas marcando a posição dele de distanciamento, tanto das críticas ao processo eleitoral, quanto das fake news, que infestam aí o país. Outra posição foi dada pelo presidente do Senado, que é o presidente do Congresso, o presidente Rodrigo Pacheco. Olha aí, Farol, o que falou Pacheco. Ao tempo em que se celebra o Dia da Independência, expressão forte da liberdade nacional, não deixemos de compreender a nossa mais evidente dependência de algo que deve unir o Brasil: a absoluta defesa do Estado Democrático de Direito.
Rodrigo Pacheco, também numa linha semelhante, parecida com a de Arthur Lira. É aguardada para o início dessa tarde, daqui a pouquinho, uma fala do presidente do Supremo, porque aí nós já vimos, o presidente Bolsonaro falou, o presidente da Câmara falou, o presidente do Senado e do Congresso falou, e vamos ver o que fala o presidente do Supremo. Vai ser na sessão, Apoliana? Isso, logo na abertura está previsto para 14 horas. Então, daqui a pouco, se tivermos ao longo do programa, nós vamos registrar a fala do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux. Agora, ainda ecos do 7 de setembro, a manchete do Ananias. Vamos lá? Vamos lá, Amadeu. Olha, a manchete é: cadê ele, hein? Ciro Nogueira não vai a atos com Bolsonaro. O que isso significa? Bem... Tô curioso, Ananias. Me fala. O presidente da República convidou o seu ministro da Casa Civil, Ciro Gomes, para participar... Nogueira. Pois não, Amadeu? Ciro Nogueira, perdão. Para participar dos atos. O que a gente viu foi a participação de Ciro na solenidade oficial. Ele esteve no hasteamento da bandeira, mas nos atos políticos, de campanha, com a militância bolsonarista em Brasília e em São Paulo, Ciro Nogueira não esteve presente. A primeira análise, isso me foi questionado hoje no Diálogo Franco na TV e Rádio Jornal, esta ausência, e a primeira análise que eu ouvi de pessoas aliadas do senador e que analisam a política nacional apontam: olha, é até conveniente, porque o bolsonarismo, os bolsonaristas veem ainda com certa resistência à presença do Centrão no governo federal e, inclusive, o senador Ciro incorpora, é o líder desse grupo de partidos que hoje dão sustentação política ao governo Bolsonaro. E outro me disse: olha, a postura mais prudente, porque provavelmente Ciro vai ser um negociador dessas pontes que estão nesse momento implodidas, mas que para a manutenção da relação mínima necessária entre os poderes precisam ser reconstruídas, pelo menos parte delas, e isso Ciro Nogueira tem um papel importante de não estar ali como um testemunha, como um cúmplice do presidente nos seus ataques ao Supremo Tribunal Federal, ao ministro Alexandre de Moraes, mas estando em outro ponto para ser um conciliador, para buscar esse entendimento. O fato é que foi visto também como um isolamento político do presidente Bolsonaro, não é um isolamento do seu público, pelo contrário, a sua bolha, os seus eleitores estão bem motivados a partir da mobilização realizada no próximo dia 7, mas não consegue essa motivação avançar para outros segmentos da população, do eleitorado, e politicamente representa, sim, esse isolamento do presidente. A gente já passou a ver partidos como o PSDB, como o PSD, discutindo com mais afinco a questão do impeachment. Aliados apontaram que o discurso de Bolsonaro foi, de fato, acima do tom com relação, principalmente, ao ministro Alexandre de Moraes, e houve até quem lembrou assim: olha, o Ciro não pode estar nesse tipo de declaração, avalizando esse tipo de entendimento sobre o Supremo Tribunal Federal, porque ainda há pendências do senador para análise e apreciação da Justiça. É o seguinte, isso é informação, tá? O clima, nesse momento agora, 1h49 em Brasília. Se falou, Ananias tocou no ponto muito reverberado ontem, partidos, PSDB, PSD, se mobilizam, podem engrossar o couro por impeachment. Hoje, 1h50 da tarde, a chance de Arthur Lira botar para andar um pedido de impeachment do presidente é 2%, de 1 a 100, 2%. A chance de, uma vez Arthur Lira colocando para andar o pedido, ele será aprovado na Câmara, de 1 a 100, de 0 a 100 é 1%. Portanto, apesar de ter significado um barulho grande, tudo que aconteceu ontem, e aí é um barulho grande político de um lado, do outro, mas de concreto no sentido ou de um impeachment do presidente, é chance
praticamente desprezível. E de outro lado também, de um rompimento de instituições, da ordem vigente, é também chance hoje desprezível, muito próxima de zero, e as repercussões de tudo que ocorreu ontem deverão ficar mesmo no plano político e eleitoral, não de consequências práticas. As pautas do presidente, né? Indicações para o STF. Sim, tudo reformas. isso é prejudicado. Já se fala em Brasília que não anda mais nada de questão econômica esse ano. Fala, Ananias. O ano legislativo acabou, né? Já tem muita gente falando isso. Como você gosta de foto, aí eu mandei o registro da parte oficial, do início da solenidade.